O que você faria se soubesse que um livro escrito em 1957 descreveu exatamente o que está acontecendo no mundo agora e ainda prevê algo devastador para 2025? Alice Bailey, uma figura envolta em mistério, deixou claro que a humanidade está à beira de um evento que vai abalar as estruturas da fé, da ciência e da política. E antes que você ache que isso é apenas mais uma teoria absurda, considere: por que OVNIs estão nos noticiários? Por que grandes organizações falam sobre um governo global? E o que significa externalização da hierarquia? Este livro não apenas sugere, mas declara: 2025 será um ano como nenhum outro. Mas o que é essa hierarquia e por que ela importa para mim? A resposta pode ser desconfortável. Ela inclui seres espirituais que muitos chamariam de mestres ascendidos, mas que outros identificam como forças contrárias ao cristianismo, inclusive o próprio anticristo. Imagine ver o mundo gradualmente aceitando essas figuras como líderes espirituais legítimos. Parece improvável? Pense novamente. Já notou como as narrativas culturais, desde filmes até a mídia, têm nos preparado para aceitar ideias que antes pareceriam inconcebíveis? O mais perturbador é que isso não é apenas simbólico ou metafórico. As peças estão se encaixando. Avanços tecnológicos como moedas digitais, identidades globais e vigilância total estão todos no tabuleiro. Mas aqui está a questão. Isso é coincidência? Ou estamos sendo conduzidos passo a passo para um cenário que muitos sequer conseguem imaginar? As palavras de Bailey não são apenas alarmantes, são proféticas. E o que você vai descobrir agora pode mudar radicalmente a forma como você vê o mundo e o que está por vir. Esse vídeo não é uma brincadeira. Isso é sério. Se você não está disposto a encarar a realidade, lhe convido a se retirar daqui. Agora, se está disposto a encarar a verdade de frente e parar de ser enganado pela grande mídia, vou te explicar o grande mistério de 1957. Em 1957, Alice Bailey fez uma previsão que tem ressonâncias reais. Ela mencionou um evento marcante em 2025, a externalização da hierarquia. Imagine seres espirituais que até então operavam nos bastidores, finalmente se apresentando ao público. Segundo Bailey, figuras como Krishna, Buda e Jesus seriam parte dessa hierarquia, mas há quem veja nisso a preparação para o anticristo. Pense na crescente atenção a OVNIs e fenômenos inexplicáveis. Seria isso uma introdução? Coincidência ou algo mais? É difícil ignorar o padrão. Agora, olhe ao redor. Quantos filmes e documentários você viu recentemente sobre extraterrestres ou fenômenos sobrenaturais? Desde debates em telejornais até as audiências públicas no Congresso dos Exua, parece que estamos sendo educados para esperar algo grande. É como se um palco estivesse sendo montado, com cada notícia ou história fortalecendo a narrativa de que não estamos sozinhos. Isso por si só já levanta uma sobrancelha, não acha? Mais curioso ainda é como a sociedade começa a aceitar conceitos que antes pareciam absurdos. Falar sobre energia cósmica ou seres ascendidos deixou de ser coisa de nicho. Até mesmo em círculos acadêmicos, essas ideias ganham espaço, muitas vezes disfarçadas de ciência. Por exemplo, estudos sobre consciência coletiva ou inteligência não humana são discutidos como hipóteses sérias. Pode parecer algo neutro, mas quando olhamos de perto, o subtexto é claro. Estamos sendo introduzidos a algo que vai muito além de simples curiosidade intelectual. E o que vem depois? Se 2025 for realmente o ponto de inflexão, como Bailey sugeriu, estaríamos prontos para lidar com as implicações. O texto dela não deixa dúvidas de que algo significativo está a caminho. E se olharmos para a forma como eventos globais se conectam, desde tensões políticas até avanços tecnológicos, parece que estamos sendo levados pouco a pouco para um clímax inevitável. Mas o que sustenta essa preparação, esse pano de fundo? É aqui que entra a teosofia e sua influência global. A teosofia, proposta por Helena Blavatsky no final do século XIX, é mais do que um conjunto de ideias místicas. É uma tentativa ousada de unificar religiões, filosofias e ciências sob um mesmo teto espiritual. Mas ao contrário do que aparenta, essa corrente trouxe uma agenda discreta, porém poderosa: moldar o pensamento global para um futuro centralizado. O que parece ser apenas uma busca por conhecimento esconde algo mais profundo. Por exemplo, sabia que a ONU possui ligações com a Lucis Trust, anteriormente chamada de Lucifer Publishing Company? Não é coincidência, é um alinhamento estratégico. A proposta da teosofia vai além de unir ideias.
Ela sugere que uma hierarquia espiritual, composta por mestres ascendidos, guia a evolução da humanidade. Entre esses mestres, figuras conhecidas como Krishna e Buda dividem espaço com o Cristo cósmico, o qual muitos identificam como o Anticristo. Essa visão espiritualista não apenas contradiz o cristianismo, mas prepara o caminho para um governo global unificado. É como se houvesse um plano para substituir crenças tradicionais por uma narrativa universalista, que é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Essa influência é mais palpável do que imaginamos. Documentos históricos mostram que a teosofia esteve envolvida na formação da Liga das Nações, a predecessora da ONU. Agora reflita. Uma filosofia que mistura ocultismo e espiritualidade global não só influenciou instituições políticas, mas ainda persiste nos bastidores de organizações internacionais. É como se valores espirituais alternativos fossem lentamente implantados no cenário político. Mas qual seria o objetivo final? Será que estamos caminhando para uma liderança espiritual centralizada sob o disfarce de harmonia global? À medida que percebemos essas conexões, é inevitável questionar como chegamos até aqui. A ideia de uma governança espiritual pode parecer distante, mas quando olhamos para os movimentos globais e a centralização de poder, tudo parece se encaixar. E enquanto nos distraímos com as camadas superficiais do cotidiano, essa narrativa continua avançando. Mas como essas ideias foram disseminadas de forma tão eficaz? Para entender isso, precisamos mergulhar na manipulação cultural e como ela moldou as percepções ao longo das décadas. A manipulação cultural é uma ferramenta poderosa, mas quase invisível. Desde o século XX, filmes, livros e séries têm plantado sementes que moldam a forma como pensamos sobre o desconhecido. Imagine assistir ao Dia em que a Terra Parou ou Guerra dos Mundos pela primeira vez, na década de 1950. Esses filmes apresentavam alienígenas não como monstros, mas como possíveis salvadores ou juízes da humanidade. Hoje, a ideia de que não estamos sozinhos deixou de ser ficção e invadiu os telejornais. Tudo parece cuidadosamente calculado, como se o roteiro já estivesse escrito e nós, espectadores, estivéssemos apenas acompanhando o desenrolar. Essa programação preditiva não é apenas entretenimento. É um sistema que prepara a mente para aceitar o que antes seria rejeitado. Pensem como, nas últimas décadas, fomos inundados com histórias de contatos alienígenas, seres espirituais e mensagens apocalípticas. Até mesmo as crianças crescem expostas a esses conceitos em desenhos animados e jogos. Você já percebeu como as narrativas de resgate global ou união sob ameaça externa se repetem? Não é coincidência. É um padrão projetado para familiarizar, normalizar e, eventualmente, aceitar. Considere, por exemplo, as audiências públicas recentes sobre OVNIs nos Estados Unidos. O que antes era chamado de teoria da conspiração, agora é discutido em câmaras legislativas, com cobertura jornalística séria. É como se o que era relegado às margens agora estivesse no centro do palco. E, curiosamente, filmes e séries já anteciparam esses diálogos. Lembre-se de Arquivo X, que trouxe conspirações alienígenas para o horário nobre nos anos 1990. O que parecia fantasia se aproxima, cada vez mais, da realidade. O mais fascinante é como essa programação cultural se conecta diretamente aos movimentos globais descritos por Bailey e Blavatsky. Cada peça do quebra-cabeça, desde a ficção científica até os relatórios da ONU, contribui para uma narrativa maior. Estamos sendo condicionados a aceitar que algo grandioso e possivelmente perturbador está no horizonte. E como tudo isso se entrelaça com avanços tecnológicos e um sistema global cada vez mais interconectado, essa é a próxima peça que precisamos desvendar. A tecnologia avança como um trem em alta velocidade, mas quem controla os trilhos? Nos últimos anos, conceitos como moedas digitais dos bancos centrais, CBDC, e identidades digitais deixaram de ser especulação e passaram a integrar discussões sérias em fóruns globais. À primeira vista, essas inovações parecem inofensivas ou até convenientes. Imagine nunca mais lidar com cédulas amassadas ou burocracias desnecessárias. Mas e se, por trás dessa promessa, estiver um sistema de controle capaz de monitorar cada transação, cada movimento? É aqui que o futuro se torna assustadoramente real. Considere um cenário onde sua identidade, suas compras e até mesmo sua localização estão vinculadas a um sistema centralizado. Se parecer exagero, lembre-se de que a China já opera um sistema de crédito social que premia ou pune cidadãos com base em seu comportamento. Agora,
transporte essa ideia para um plano global. As CBDCs, promovidas como uma evolução natural das finanças, podem se tornar ferramentas de vigilância, restringindo liberdade com o apertar de um botão. Por exemplo, o que aconteceria se você fosse impedido de comprar algo simplesmente porque suas opiniões políticas não são aceitáveis? Essas tecnologias não surgem no vácuo. Elas chegam durante crises que desviam nossa atenção. Pense na pandemia recente e em como ela acelerou o uso de ferramentas digitais em todos os aspectos da vida. Isso não é por acaso. Crises muitas vezes funcionam como catalisadores para implementar mudanças drásticas. Enquanto lidamos com a superfície, seja uma pandemia, uma guerra ou até uma aparição alienígena, as engrenagens do controle global estão sendo ajustadas. E quando percebemos a liberdade que tínhamos, já não está mais ao alcance. Por mais avançada que pareça, a tecnologia é apenas uma ferramenta nas mãos de quem a controla. E se ela é usada para consolidar um sistema totalitário global, isso nos aproxima de algo descrito há milênios: a marca da besta, como mencionado em Apocalipse. Mas como resistir a um sistema tão intrusivo? É aqui que entra a força espiritual e o papel crucial da Igreja Cristã, que não apenas oferece resistência, mas também nos lembra de um propósito maior. Em meio a tantas incertezas e mudanças globais, a Igreja Cristã emerge como uma fortaleza de resistência espiritual. Não é apenas uma questão de fé, é sobre estar ciente das forças invisíveis que moldam o mundo e enfrentá-las com coragem e sabedoria. A Bíblia nos lembra, em 2 Tessalonicenses 2, que o Espírito Santo é a barreira que impede a manifestação completa do Anticristo. E, enquanto a Igreja estiver presente, ela desempenhará esse papel crucial, como um farol que ilumina as trevas. Mas será que estamos prontos para assumir essa responsabilidade? A resistência cristã não é feita apenas de orações, mas também de ação consciente. Imagine alguém que, ao conhecer a verdade, se recusa a aceitar narrativas manipuladoras e vive de acordo com os valores bíblicos. Isso começa com algo simples, como fortalecer sua comunidade local, compartilhar o Evangelho e educar os outros sobre os perigos das falsas ideologias. Pense em como pequenas ações podem se tornar grandes movimentos. Uma conversa, um livro compartilhado, até mesmo uma postagem nas redes sociais pode plantar sementes que resistem ao caos. Além disso, a Igreja deve preparar seus membros para discernir os tempos. Isso envolve estudo profundo das Escrituras, mas também entendimento do mundo ao nosso redor. Por exemplo, se falamos sobre moedas digitais e controle global, como isso se conecta às profecias de Apocalipse? Essa preparação espiritual vai além do individual. É um chamado coletivo para que cada cristão seja um embaixador de Cristo, vivendo de forma intencional e trazendo esperança em tempos de desespero. Por fim, a resistência não é apenas sobre o que a Igreja combate, mas sobre o que ela representa: o amor e a graça de Deus. Enquanto o mundo pode se perder em narrativas de medo e controle, a Igreja aponta para uma verdade imutável: a salvação em Cristo. E enquanto nos preparamos para os desafios vindouros, há uma pergunta que permanece: se tudo isso é um grande teatro global, qual será o próximo ato? E como a Igreja continuará a desempenhar seu papel? Deixe nos comentários a sua opinião.